Olá, galerinha do 7º ano. Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Ilbson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 32 e ela tem como objeto de conhecimento desigualdade social e o trabalho. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Região Norte e a dificuldade nas vias de transporte e comunicação. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Bem, nesta aula nós vamos falar sobre os principais modais de transporte e sobre os principais meios de transporte que nós utilizamos aqui na região norte, certo? E nesse primeiro momento eu vou apresentar para vocês quais são esses principais meios de transporte que nós utilizamos aqui na região norte e, posteriormente, eu vou caracterizar cada um desses meios de transporte. Você já tem imagem aqui, conforme vocês podem observar, né? Nós estamos ali mostrando para vocês, através dessa imagem, o transporte rodoviário. Nós não temos tantas rodovias, ou pelo menos não temos as rodovias necessárias, né, para uma maior conexão das cidades da região norte, mas nós temos rodovias aqui, que são importantes porque elas conectam as cidades aqui, ou parte das cidades da região norte, certo? E são importantes também, porque é através das rodovias que a gente tem uma ligação por terra entre o norte do país, que sempre ficou ali mais isolado, não é isso? Com a região centro-oeste, com a região sul e com a região sudeste, que é a região economicamente mais desenvolvida do território brasileiro, certo? Mas nós não temos somente o transporte rodoviário aqui na região norte. Nós temos também o transporte hidroviário, né, isso que é de fundamental importância para a nossa região. Isso porque, em função das características do nosso relevo, das características naturais da nossa região, nós temos muitos rios navegáveis e a gente aprendeu a utilizar esse potencial, né, os rios, a nosso favor. Então, a gente utiliza o rio para escoar as mercadorias que nós produzimos, para transportar uma mercadoria e os insumos que a gente precisa de uma cidade até outra. E não somente para isso, né? A gente utiliza muito o transporte hidroviário para a gente se locomover de uma cidade até outra. Muitas cidades aqui na região norte, no estado do Amazonas em especial, elas dependem ali do transporte hidroviário, porque às vezes essa cidade só é conectada ali pelo transporte hidroviário, pelos rios, né, pelas embarcações que ligam essa cidade a centros urbanos maiores, mais desenvolvidos, certo? Nós temos também na região norte o transporte ferroviário, certo? E o transporte ferroviário, ele não é tão presente na nossa região, mas as ferrovias que nós temos por aqui são muito importantes. Isso porque parte dos minérios extraídos aqui na região norte do país, eles escoam através dos trens, através das nossas ferrovias, certo? Aqui vocês estão vendo a imagem de um trem, salvo engano, esse trem é da ferrovia de Carajás, que leva minério de ferro extraído na Serra dos Carajás, no estado do Pará, até o porto de Itaqui, no Maranhão. Então, as ferrovias, elas são muito importantes para o escoamento da extração mineral, e eu vou detalhar isso com vocês mais à frente, certo? E temos também o transporte aéreo. Nós estamos na região norte, a maior região em extensão territorial do nosso país. Então, nós temos regiões muito longínquas dentro da região norte. E algumas cidades são muito isoladas. E, às vezes, a forma mais rápida de chegar ali é através de aviões, é utilizando ali aviões para se locomover de um centro urbano mais desenvolvido para uma outra cidade. Então, o transporte aéreo, ele acaba sendo importante para levar remédios, para transportar também pessoas doentes que precisam ali de assistência médica mais complexa nas cidades maiores aqui da região norte, certo? Bem, então esses são os principais modais de transporte, os principais meios de transporte que nós utilizamos aqui na região norte do país. E antes da gente prosseguir com a caracterização desses modais de transporte, desses meios de transporte, eu gostaria de reforçar aqui com vocês essa diferença entre
modal de transporte e meio de transporte, certo? Bem, para vocês não esquecerem, entendam assim, o modal de transporte que a gente fala seria ali a estrutura, a infraestrutura que a gente cria para que os meios de transporte circulem. Um exemplo, a rodovia. A estrada em si é um modal de transporte. Não esqueçam, tá? A estrada é um modal de transporte. E o que é o meio de transporte, professor? O caminhão, o ônibus, o carro que vai percorrer essa estrada, certo? Então a gente considera modal de transporte a infraestrutura, a estrada, a ferrovia, a hidrovia, a aerovia, no caso dos aviões, certo? E os meios de transporte seriam os veículos, os equipamentos que a gente utiliza para percorrer esses modais de transporte. Então, a estrada, a rodovia, a ferrovia, elas são ali o modal, certo? E o carro, o trem, o avião, o meio de transporte que a gente utiliza, certo? Feito esse esclarecimento, a gente começa a caracterizar esses modais de transporte aqui na região norte e a gente vai começar falando um pouco sobre as rodovias aqui na região norte. Acompanhe aqui comigo. Bem, as principais estradas aqui na região norte são as estradas federais, as chamadas rodovias federais, certo? A gente chama essas rodovias, né? Ela tem um número e a sigla BR, né? A sigla BR é para indicar que essa rodovia, que essa estrada, ela é administrada pelo governo federal. Então, é o governo federal que vai cuidar da manutenção, que vai pavimentar, que vai sinalizar, que vai fiscalizar essa rodovia, certo? Então, quando vocês observarem uma estrada que é BR, seguida de um número, essa daqui é a BR-174, né? É sinal de que essa rodovia ela é federal, certo? Se fosse a M, por exemplo, seria uma rodovia ali estadual, né, de competência do governo do estado para cuidar da manutenção, fiscalização, certo? Bem, as principais rodovias que cortam a região norte são a rodovia Belém-Brasília, que liga a capital do estado do Pará, Belém, à cidade de Brasília, lá no Distrito Federal, que é a capital do nosso país, certo? E a rodovia interoceânica, que liga a região norte do país ao Peru e lá aos portos na região do Oceano Pacífico, lá no litoral do Peru, que é banhado pelo Oceano Pacífico, certo? Temos outras rodovias que são importantes, é claro. É o caso da BR-174, que começa lá no Mato Grosso e tem um trecho muito importante para nós que vivemos aqui no estado do Amazonas e para o pessoal que vive lá em Roraima, lá em Boa Vista, né? Então, temos um trecho importante da BR-174 que liga Manaus, por exemplo, a Boa Vista, certo? Essa rodovia ela é importante porque permite a ligação do Mato Grosso, do Centro-Oeste, através do Mato Grosso, né? Passa ali por Rondônia, entra no estado do Amazonas, segue ali para o estado de Roraima, passa por Boa Vista, chega até Pacaraima, que é fronteira já ali com a Venezuela, e ela conecta o nosso país com a Venezuela e com a região ali do Caribe, certo? O norte do país tem em torno ali de 13.858 quilômetros de rodovias aqui na nossa região. E eu vou apresentar para vocês quais são essas principais rodovias, vou também apontar para vocês o trajeto, né, que essas rodovias percorrem, as rodovias aqui da região norte. Vou falar de três que eu considero, as principais. Vou começar com a rodovia Belém-Brasília, tá bom? Que é uma das rodovias mais importantes. Já apareceu aqui o mapa do nosso país, ou parte dele, né? Estão vendo essa linha vermelha saindo de Brasília, lá no Distrito Federal? Ela sai ali do Distrito Federal, passa pelo estado de Goiás, passa pelo estado do Tocantins, passa também pelo estado do Maranhão, ó, entra no estado do Pará, ali pelo Bico do Papagaio, e chega até a cidade de Belém. Essa rodovia ela foi inaugurada em 1960, é uma rodovia importante, porque foi a primeira ligação que nós tivemos, ligação contínua, tá? Por terra, entre a região norte e a região centro-oeste e, consequentemente, a região sudeste e a região sul. Então, até 1960, a gente não tinha uma ligação contínua entre as cidades da região norte, o centro-oeste do país,
o sudeste do país, que é a região economicamente mais desenvolvida. Então, essa rodovia ela foi de fundamental importância, tão importante que ela ficou conhecida por ser uma rodovia de integração nacional, que integrava ali o norte do país, até então isolado do ponto de vista geográfico, né, ao principal centro econômico do nosso país, localizado na região sudeste. Beleza? Bem, temos outra importante rodovia que eu gostaria de destacar aqui com vocês, que é a BR-174. A gente vai verificar nesse momento também o percurso que essa rodovia faz, certo? Ela começa aqui, lá no estado do Mato Grosso, certo? E ela segue ali passando por Rondônia, entra ali no estado do Amazonas, percorre o estado de Roraima, não é isso? E chega até Pacaraima, né? Vou repetir. Nasce no Mato Grosso, né? Passa por Rondônia, entra no Amazonas, chega em Roraima e vai até Pacaraima. A gente tem um trecho importante aqui, que é o trecho que vai de Manaus até Boa Vista, né? Que é muito utilizado ali para ligar essas duas cidades que ficam um pouco isoladas do ponto de vista das rodovias aqui no território brasileiro, certo? Bem, destaco para vocês que essa rodovia acaba sendo muito importante porque ela acaba conectando o centro-oeste do país, né, através do Mato Grosso, a região norte também, a fronteira ali com a Venezuela e dá acesso a gente à região do Caribe, nessa região. É uma rodovia aqui que para o norte do país, né, é muito importante. E a gente tem também uma outra rodovia que eu quero aqui apresentar para vocês, que é a rodovia interoceânica, certo? Essa rodovia é tão importante quanto as outras que a gente acabou de ver, certo? Ela nasce ali, ela começa na cidade de Rio Branco, que é a capital do Acre, né? Ela entra pelo Peru e chega até o litoral banhado pelo Oceano Pacífico, tá? Aqui no Peru, o Oceano Pacífico é que banha essa região aqui, a costa oeste da América do Sul. Professor, qual a importância dessa rodovia interoceânica? Ela acaba sendo importante porque ela serve, é uma possibilidade da gente escoar os produtos oriundos da agropecuária, certo? Da atividade de agricultura e da atividade de pecuária. Então, a soja, por exemplo, pode percorrer essa estrada, esse caminho todinho, chegar até os portos aqui no Peru e a partir do Oceano Pacífico, né, essa soja pode ser levada até outras regiões do planeta, em especial até a Ásia, certo? Já que o acesso aqui pelo Oceano Pacífico é mais fácil ali para você chegar pela Ásia, ao mercado chinês, ao mercado japonês, ao mercado indiano, por exemplo, certo? Então, essas são as três, né, principais rodovias aqui do norte do país. Claro que nós temos outras rodovias, né, que são importantes também, mas eu decidi mostrar essas para vocês aqui porque eu considero relevante para a circulação da produção que é feita aqui dos produtos, né, aqui da região norte do país e também da região centro-oeste, certo? Bem, eu tenho um mapinha aqui para vocês que mostra essa rede viária que a gente tem no norte do país. E eu gostaria de destacar para vocês aqui as principais rodovias, né? As rodovias nesse mapa estão sinalizadas nessas linhas pontilhadas na coloração vermelha. Eu não sei se vocês estão conseguindo observar. Tem umas linhas pontilhadas vermelhas que marcam ali a presença das nossas rodovias, conforme vocês podem ver aqui na nossa legenda, tá? As ferrovias estão representadas pelas linhas pretas, achurada, não é isso? Tenho aqui a estrada de ferro que vai de Carajás, né, até São Luís, no Maranhão, levando minério de ferro, que é extraído aqui da Serra de Carajás, no Pará, até o porto de Itaqui, no Maranhão. Esses desenhos, essas figuras num tom de roxo, né, são navios, e elas indicam, obviamente, os portos da região. E as linhas em azul são os nossos rios, certo? Trechos navegáveis e trechos navegáveis somente no período das cheias. Então, essa aqui seria a rede viária, por assim dizer, da região norte do país. Bem, a partir desse momento, eu vou apresentar para vocês um outro modal de transporte muito utilizado aqui na nossa região, que é o transporte hidroviário. Destaco para vocês
que esse é o principal meio de transporte para nós que vivemos aqui na Amazônia. Isso porque nós temos muitos rios navegáveis por questões naturais. O relevo não é tão acidentado, então a gente não tem as cachoeiras se formando. Se não tem cachoeira, fica mais fácil para as embarcações navegarem, né? Os rios também são muito volumosos e boa parte desses rios são perenes, né? Eles permanecem com água ali no seu leito durante o ano inteiro, embora o volume diminua no período de seca, né? Então isso ajuda muito a gente na navegação. Certo? Além disso, os rios têm um significado muito importante para nós aqui na Amazônia, porque esses rios eles influenciam na dinâmica econômica, na dinâmica social e na dinâmica cultural aqui da nossa região. As nossas cidades, a nossa vida de uma forma geral, elas são influenciadas pelas cheias e pelas vazantes dos nossos rios, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre as características desse importante modal de transporte que nós utilizamos aqui na região norte do país. Acompanhe aqui comigo. Bem, aqui para nós amazônidas, né, os rios, os igarapés, os furos, os paranás, eles são carregados de significados. Ele tem um valor, ele tem um significado para a população, para nós que vivemos aqui, certo? Bem, a população amazônica, de uma forma geral, nós que vivemos na região norte, a gente se organiza, como eu já falei para vocês, né, de acordo, né, com as cheias e vazantes dos nossos rios. Então, é comum a nossa vida, a dinâmica econômica, a dinâmica social, cultural, está muito ligada às cheias e vazantes, certo? Isso afeta, em especial, a vida dos povos, das populações tradicionais, como os povos ribeirinhos, os povos indígenas, as comunidades, ribeirinhas, os povos indígenas que vivem aqui no norte do país, certo? E nós temos aqui, em função das características naturais, boa parte dos nossos rios navegáveis. Então, quase todos os rios da nossa região a gente pode utilizar para a navegação. Eles são extensos e apresentam ali volume de água considerável no seu leito, certo? Bem, as águas, basicamente, elas são importantes no sentido de não levar somente mercadoria ou pessoas, né? As águas também têm um significado muito forte para as comunidades tradicionais, para as comunidades, para os povos indígenas que vivem aqui, certo? Então, os rios têm um significado muito grande, têm uma simbologia muito grande para a população do norte do país. Bem, essas condições que eu acabei de citar para vocês, ela faz com que os nossos rios eles sejam importantes, tanto para o transporte, né, de pessoas aqui na região, transporte de mercadorias, mas também para os habitantes, para nós que vivemos aqui no norte do país, certo? Bem, a gente tem ali os rios como se fossem as nossas estradas fluviais, então nós utilizamos os rios como estradas. E nós temos ali as embarcações se tornando indispensáveis para a circulação ali, não só de pessoas, mas também de mercadorias. Tem aqui uma imagem para vocês interessante. Olha, temos um barco, né? E aqui nos navios, né, da região, a gente transporta ali pessoas, transportamos também mercadorias. É comum no convés, né, nesse primeiro andar do barco, a gente levar mercadoria, alimentos, dentre outros, certo? E a partir do segundo andar, do segundo pavimento, a gente transportar pessoas. Temos também as balsas, e as balsas elas são importantes para transportar os grãos, para transportar caminhões, para transportar combustível até as comunidades. As rabetas são como se fossem as nossas motocas, né? São como se fossem as motocicletas dos rios. Quem mora em comunidade ribeirinha utiliza aqui a rabeta para levar a criança na escola, para ir até o comércio mais perto, às vezes para ir até a roça, para ir visitar alguém. Então, é um meio de transporte muito importante aqui na nossa região. Bem, destaco também para vocês que os rios da Amazônia, de uma forma geral, eles transportam grande quantidade de cargas, e isso a baixo custo. Como assim, professor? O transporte hidroviário, ele é o transporte mais barato que a gente pode ter aqui no norte do país. Então, o preço final do produto, né, transportado pelo transporte hidroviário, acaba sendo menor do que se ele fosse transportado ali pelo modal rodoviário, por assim dizer. Então, utilizar os rios para transporte de mercadorias, para transporte de pessoas,
tem um custo menor, né? Isso porque os rios não precisam de tanta manutenção, no máximo uma dragagem, né, que é para cavar mais o leito do rio, e as embarcações também são mais duráveis, consomem menos combustível, também isso é um ponto importante, tá? E não precisam de manutenção tão rotineira como acontece com os caminhões, por exemplo. Tudo isso faz com que o transporte hidroviário seja bem barato. Bem mais barato, por exemplo, quando a gente compara com o rodoviário, certo? Dando continuidade, eu gostaria também de destacar para vocês que os rios aqui na região norte, de uma forma geral, né, eles integram as cidades da nossa região. Muitas cidades, conforme eu já falei para vocês, são conectadas pelos rios somente, né? Não tem outro modal de transporte que chega até essa cidade. E também conecta as nossas cidades com o território do nosso país, de uma forma geral. Além disso, os rios aqui na Amazônia integram o Brasil com outros países. É possível, por exemplo, chegar até o Peru de barco aqui pela região norte do país, certo? E é por esses rios que circulam ali as mercadorias produzidas aqui na região, as mercadorias que chegam também dos mais diversos locais. Falando em mercadorias, eu gostaria de tratar, a partir desse momento com vocês, sobre o transporte de cargas, certo? Bem, em rios como o Rio Negro e o Rio Amazonas, que são ali muito importantes para a região norte do país, é comum a gente ter ali grande fluxo de embarcações, não somente de transporte de passageiro, mas também de transporte de mercadorias. Vocês estão vendo aqui um navio, né, cargueiro, né, que leva carga, parece ser um petroleiro, né, levando ali essa carga, né, transportando carga pela nossa região, certo? Os barcos transitam repleto de gêneros, né, alimentos, eletrodomésticos, peças de tratores, automóveis, materiais de construção, medicamentos, ou seja, turma, o que a gente precisa, na maioria dos casos, chega ali pelos nossos rios, certo? Além disso, a gente tem também, obviamente, o fluxo de pessoas, que é muito grande, se deslocando de uma cidade para outra aqui na nossa região, certo? Aqui na região norte do país. Bem, nós temos também um sistema chamado de rorô caboclo. O que isso significa dizer, professor? Essa expressão, rorô caboclo, ela vem de roll-on e roll-off, que é basicamente colocar um caminhão, por exemplo, numa balsa e retirar esse caminhão da balsa, certo? E esse rorô caboclo é uma adaptação disso, né, para a nossa região. Aí o nome também acaba ganhando essa característica regional. Como é que funciona, professor? Como às vezes a estrada não tem ponte ligando, passando pelos nossos rios, né, ligando a uma rodovia, o que a gente costuma fazer? A gente costuma ir de carro até uma região, né, onde tem um porto, aí a gente embarca o carro ou o caminhão na balsa, atravessa o rio e pega a estrada mais à frente, né? Então, é isso que ele quer dizer com rorô caboclo, certo? Essa modalidade de transporte, onde a gente leva também os carros, os caminhões dentro das balsas, né, para chegar até um outro ponto e continuar com o trajeto pelas rodovias, beleza? Dando continuidade. A gente observa também que nós temos embarcações, né, que são preparadas para transportar ali os granéis, que seriam basicamente os grãos, os líquidos. Quando eu falo em líquido, eu estou falando em especial de petróleo, derivado de petróleo, como diesel, gasolina, querosene, dentre outros, certo? E esse combustível, ele é deslocado de uma cidade para outra no norte do país, em especial para atender a população ribeirinha, né? E para atender também aquelas cidades mais afastadas que ainda usam as usinas termoelétricas, que é aquelas usinas movidas ali pelo diesel, certo? Bem, nós temos também o transporte de granéis sólidos, né? E aí a gente tem especialmente o transporte de grãos, né? De soja, tanto a soja produzida aqui no norte do país, como a soja produzida lá no centro-oeste do país. A soja tem sido transportada comumente, né, nos últimos anos, da seguinte forma: você pega a soja produzida no centro-oeste, você leva até um porto aqui na região norte do país, tipo em Porto Velho, Roraima, e aí você embarca essa soja lá,
Essa soja vem para o município de Itacoatiara, por exemplo, que já fica aqui no estado do Amazonas, e aí ela vem de barco, tá? E aí, quando chega em Itacoatiara, ela é colocada em um navio maior, capaz de atravessar ali o oceano e chegar ao mercado chinês, chegar ao mercado europeu, chegar ali pela América do Norte, certo? Então, tem se usado muito a combinação de modal de transporte, do rodoviário e também do hidroviário, certo? Dando continuidade, a gente observa também que o Rio Amazonas é a principal via de transporte que nós temos aqui. Não poderia ser diferente, né, turma? Transporte de cargas. O Rio Amazonas é o maior rio da bacia hidrográfica do Amazonas, certo? É um rio muito extenso, percorre a região norte de uma ponta até a outra. E por ele passa cerca de 65% de toda a carga transportada aqui no nosso país, certo? Segundo a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, somente em 2022, a região hidrográfica da Amazônia, ela passou por essa região hidrográfica, né, aproximadamente 71 milhões de toneladas de carga de uma forma geral, certo? Sendo ali o Rio Amazonas responsável por transportar 74 milhões de toneladas de carga, certo? Então, pelo Rio Amazonas, circularam ali 34 milhões, 34, tá? Milhões de toneladas de carga, certo? E na bacia hidrográfica da Amazônia, 71 milhões. Que cargas são essas, professor? Olha só, material de construção, insumos para atividade industrial, combustível, tudo que vocês possam imaginar pode ser transportado ali pelos nossos rios, certo? Contudo, a gente tem um fator natural que tem sido um problema para a navegação. Vocês já observaram que a gente tem tido eventos de cheias e secas extremas? E quando a gente tem as secas extremas aqui na Amazônia, isso interfere demais na navegação. Fica muito perigoso navegar. Os rios secam, os navios não conseguem percorrer, né, não conseguem navegar, corre o risco do navio encalhar, virar, perder a mercadoria, e se for de passageiros, né, se for um navio de passageiros, os passageiros morrerem ali também, certo? Então, as secas e cheias extremas que estão ocorrendo com mais frequência em função das mudanças climáticas, do aquecimento global do nosso planeta, têm interferido nesse processo de navegação aqui na região. E para a gente isso é muito ruim. Isso porque, como eu falei para vocês, tem cidades que dependem dos rios para que cheguem os alimentos, os insumos hospitalares. É comum, nesse período de estiagem, a gente ter ali o abastecimento das cidades sendo afetadas, certo? Bem, dando continuidade, eu gostaria de destacar também para vocês o transporte de passageiros. Acompanhe aqui comigo. Bem, predomina ali os navios de recreio, certo? E aí esses navios de recreio são aqueles navios que levam passageiros, que levam também cargas, certo? Tem uma imagem aqui do lado. Eu, particularmente, já andei várias vezes em redes assim, navio, indo da cidade de Belém para Almerim, indo de Manaus para Santarém, enfim. Quem é da Amazônia já deve ter andado pelo menos uma vez de navio, de barco por aqui, certo? Bem, é um meio de transporte importante porque ele acaba ali ligando inúmeras comunidades e localidades que não possuem outra opção de transporte que não seja o transporte hidroviário, certo? Bem, é comum utilizar embarcações que transportam cargas regionais com passageiros. Como eu falei para vocês, no segundo andar vai passageiro, segundo, terceiro. No convés, no primeiro andar, né, vão ali as cargas, certo? Bem, queria também destacar para vocês que a gente tem os expressos. Os expressos seriam lanchas, por assim dizer, velozes. São mais caras, mas conseguem andar com mais velocidade pelos nossos rios, em função ali da potência dos motores, pelo fato também de serem mais leves, certo? Bem, finalizamos essa caracterização do transporte hidroviário e agora eu queria falar um pouco também para vocês sobre o transporte ferroviário. Apesar de termos poucas ferrovias, elas são muito importantes e a gente vai entender por quê. Acompanhe aqui comigo. Bem, as principais ferrovias da nossa região são: 1. A Ferrovia Paraná-Brasília, 2. A Ferrovia Rio-São Paulo, 3. A Ferrovia Rio-São Paulo, 4. A Ferrovia Paraná-Brasília, 5. A Ferrovia Rio-São Paulo, 6. A Ferrovia Rio-São Paulo, 7. A Ferrovia Paraná-Brasília, 8. A Ferrovia Rio-São Paulo, 9. A Ferrovia Rio-São Paulo, 10. A Ferrovia Paraná-Brasília, 11. A Ferrovia Rio-São Paulo, 12. A Ferrovia Rio-São Paulo, 13. A Ferrovia Rio-São Paulo, 14. A Ferrovia Rio-São Paulo, 15. A Ferrovia Rio-São Paulo, 16. A Ferrovia Rio-São Paulo, 17. A Ferrovia Rio-São Paulo, 18. A Ferrovia Rio-São Paulo, 19. A Ferrovia Rio-São Paulo, 20. A Fer
a Estrada de Ferro de Carajás e a Estrada de Ferro do Amapá, certo? São aí consideradas as mais importantes da nossa região. A Estrada de Ferro de Carajás, ela começa em Marabá, que é um município lá do estado do Pará, e termina em São Luís do Maranhão. Essa Estrada de Ferro de Carajás, ela é responsável pelo escoamento do minério de ferro que é extraído na Serra dos Carajás e leva esse minério de ferro até o porto de Itaqui, no Maranhão. E de lá esse minério de ferro vai para a China, em especial, mas também para a Índia, para os países europeus e para a América do Norte, certo? É uma ferrovia de fundamental importância naquela região, porque é por onde escoa ali o minério de ferro, que é um dos principais produtos exportados ali pelo estado do Pará. Certo? Nós temos também a Estrada de Ferro do Amapá. Essa Estrada de Ferro, ela deixou de operar, certo? Mas ela foi muito importante durante a extração de manganês lá na Serra do Navio, no Amapá. Então, ela ligava a Serra do Navio ao Porto de Santana, que é uma cidade que fica bem próximo de Macapá. Então, todo o manganês extraído lá na Serra do Navio era exportado, né, pelo Porto de Santana, mas chegava até lá através da Estrada de Ferro do Amapá, que foi de fundamental importância para essa atividade econômica de extração de manganês lá na Serra do Navio do Amapá, certo? Bem, com isso a gente finaliza o conteúdo dessa aula.